Vale a essência? Então, isso que significa uma teoria renormalizada, que eu consigo acomodar todos os infinitos num lagrangiano aberto que tem a mesma estrutura que o lagrangiano clássico de partida. Então, nós temos que fazer o mesmo exercício depois na QED escalar. Vou fazer isso na próxima aula, não calculando os gráficos todos, mas ou colocando a estrutura. O que é importante nós vamos aprender aqui, duas discussões bastante fundamentais da próxima aula. Uma delas vai ser que é possível escolher um gauge. Nós trabalhamos com alfa igual a zero. Então, trabalhando com alfa igual a zero, que é o gauge de Feynman, nós vimos que nós renormalizamos a função de onda do campo de tiragem. Tem um resultado interessante que eu não coloquei aqui, nem nos livros se encontra, mas é um resultado interessante que é o seguinte: pode-se sempre escolher um gauge oportuno, não necessariamente o gauge Feynman, obviamente, tal que não haja um contratermo para a função de onda do elétron, do campo de tiragem. Ou seja, aquele termo que sai proporcional a P/, ele pode ser feito completamente estrito, a parte de dentro. Porque eu estou trabalhando com gauge Feynman, então o meu propagador do fóton tem um termo só. Mas se eu trabalhar num gauge arbitrário, deixar o alfa livre, é possível mostrar que se pode escolher o parâmetro alfa do propagador do fóton para zerar a parte infinita que renormalizaria a função de onda do elétron. Ou seja, quando nós calculamos esse gráfico aqui, e apareceu esse infinito 1 sobre epsilon, com P/, e aqui aparecia 4n sobre epsilon, se eu estiver trabalhando um gauge com alfa arbitrário, eu posso escolher um gauge de tal maneira que esse termo aqui desapareça. Ou seja, eu não preciso, na verdade, renormalizar o campo de tiragem, mas eu vou precisar renormalizar a massa. Então, vai ter um contratermo para a massa. Então, nós vamos. Isso não está claro, eu vou explicar melhor na próxima aula, mas eu quero dizer para vocês aqui nós vamos ter um fato importante, que é: pode-se evitar a renormalização do campo de Dirac, ela não é essencial. E aqui vai ter um resultado mais importante ainda. Com os cálculos de hoje, vocês já podem ver que o KV é igual ao Kψ. Olha, daquele 8 que é o E, não é coincidência. Então, na verdade, esse termo aqui vai cancelar esse. Isso se chama identidade de ordem. Nós trabalhamos só com identidade de ordem, era essa. Nós vamos trabalhar na próxima aula a identidade de ordem que relaciona o propagador de Dirac com o vértice da interação eletromagnética. Então, vamos ver na próxima aula que existe uma relação entre esse gráfico de Feynman, qualquer coisa que esteja na direção bolívia, e esse gráfico de Feynman. Na QED extraemorial, esse gráfico de Feynman renormaliza a parte, o campo de Dirac. O campo de Dirac é a massa. E esse gráfico aqui renormaliza o vértice. Então, vamos mostrar que esse gráfico e esse gráfico, o contratermo induzido por esse gráfico vai ser sempre igual ao contratermo induzido por esse gráfico. Então, vai acontecer sempre esse cancelamento. Então, na verdade, a carga do elétron ela é renormalizada única e exclusivamente pela função de onda do campo de luz. E isso aqui é fundamental para QED, o chamado cálculo da função beta para QED. Isso aqui é fundamental para mostrar que na QED, quanto mais alta a energia, ou seja, quanto menor a distância, maior é a carga elétrica. A constante de acoplamento ela fica grande para pequenas distâncias, que é o que nós conhecemos. A pequenas distâncias, a interação eletromagnética é forte. E a grandes distâncias, a interação eletromagnética decai. Então, esse resultado aqui, esse objeto aqui vai me gerar a chamada função beta da carga elétrica da QED. E essa função beta da QED, ela vai ter um comportamento tal que nós vamos mostrar aqui o ponto infravermelho fixo é o ponto de infravermelho, significa grandes distâncias. É o ponto de constante de acoplamento muito pequeno. Se eu estou a grande distância na QED, a interação eletromagnética cai muito.
Só que, claro, na QED eu não posso atingir uma região de constante acoplamento nula. Por quê? Porque a massa do elétron não é zero. Então, o elétron me coloca uma barreira. Ele tem um comprimento de onda de Compton que não é zero. Então, eu não posso entrar muito. Eu não posso chegar a distância zero. O fóton não. O fóton tem massa zero. O elétron, né, tem massa finita. Então, eu tenho um comprimento de onda de Compton no elétron. Então, a gente vai discutir, eu coloquei uma reflexão para vocês já um pouco começarem a pensar. Aquelas 3 questões que eu coloquei para vocês, todos os cursos pensarem, né, independentemente de pré-requisito, dá para todo mundo pensar, é um pouco essa questão. O que acontece com a interação eletromagnética em certas situações em que a massa do elétron é grande ou pequena? Por que o potencial eletromagnético pode ser do tipo 1 sobre R log de R? Porque a gente está acostumado com o potencial eletromagnético ser 1 sobre R. A lei de Coulomb lá do ensino fundamental é 1 sobre R, a lei do ensino médio, né? É 1 sobre R. 1 sobre R é potencial. Né? Por que não é 1 sobre R log de R? Em que situação poderia ser 1 sobre R log de R? E se eu tivesse monopolos magnéticos interagindo? Por que a interação de monopolos magnéticos seria log de R sobre R? Isso é exatamente o que eu vou ver. Está tudo aqui. A renormalização da carga do elétron. Então, nós vamos entender. E isso aqui é uma identidade de Lyapunov-Taylor, no identidade de ordem muito importante. Que o infinito que sai daqui é igual ao infinito que sai daqui. Tudo bem, a esse nível que eu passei para vocês é coincidência numérica. Mas não é. É a simetria de Gauge. Como essa teoria é uma teoria de Gauge, e o processo a quantização não alterou a simetria de Gauge, a teoria renormalizada, só observando a teoria, depois de todos os efeitos de renormalização, eu ganho uma teoria dela que tem a mesma simetria que a teoria de Gauge. Então o quadrante é bom, então a simetria de Gauge foi Gauge. Eu não gerei nada que quebre a simetria de Gauge. Então, essa identidade de Ward, ela está me relacionando o infinito que sai daqui com o infinito que sai daqui. São iguais. Vamos entender porque tem uma simetria. E ao serem iguais, essas constantes de renormalização se cancelam exatamente. Então, na QED, nós vamos acabar mostrando que isso aqui não é necessário, eu posso escolher um gauge em que isso desapareça. Então, na QED, basicamente, o que eu vou ter é uma única renormalização, quer dizer, a renormalização da carga do elétron é, ao mesmo tempo, a renormalização do campo de Dirac, de Maxwell. Então, na verdade, eu renormalizo a carga do elétron. Isso aqui não sendo necessário, isso aqui vai 1. Se o contratermo for 0, 1 mais k sendo 0, k sendo 0, 1 mais k é 1. Então, nós vamos precisar renormalizar, na verdade, é a carga do elétron e a massa do elétron. Isso, basicamente, renormaliza aqui. Esse é o resultado importante. Vamos trabalhar melhor. Nós também vamos dedicar um pouco a isso, e eu vou dedicar uma parte da aula a trabalhar com vocês a discussão da física ligada à razão giromagnética do elétron e do muon através do gráfico, que é o vértice da teoria. Tá certo? Essa questão tem muitas questões em aberto que a gente pode discutir. Eu acho que eu anotei aqui para vocês, se vocês quiserem fazer, eu não sei, eu peguei os meus apontamentos. Isso aqui é aquela relação que eu não trabalhei com vocês, que apareceu com 5 matrizes gama, no cálculo da função da correção ao vértice, vai aparecer uma relação desse tipo, ó, gama mi, gama rho, gama mi, gama rho, gama mi. Então, uma relação desse tipo, ela dá no final do dia, em d dimensões, ela dá 2 menos d ao quadrado gama mi. Como d é 4 menos epsilon, então fica 4, 2, então vai ficar 4, 2 menos 4, menos 2, menos epsilon, mais epsilon, 2, mais epsilon, 2 menos epsilon, ao quadrado. Então, se vocês estão trabalhar essa relação, jogando esses planos, fazer aquelas trabalhadas, aquelas anticomputações, a gente vai chegar a esse resultado, tá? D é 4 menos epsilon, então menos 4 mais epsilon. 2 menos 4, menos 2, então ao quadrado eu boto 2, mais epsilon, eu boto menos epsilon. Então, na verdade, vocês podem fazer um exercício fácil, fazer, mas vai ser necessário. Só ver aqui para lembrar vocês. Tá bom, pessoal? Então, hoje, a gente basicamente
teve, não sei quantos de vocês possam ter sido, mas o primeiro contato para alguns com a renormalização a um loop. Daquele, claro que isso aí pode ser estendido a ordens superiores, nós não vamos fazer. Mostrei o processo a um loop para que vocês compreendam como que funciona. Então, na próxima aula, nós vamos apurar um pouco mais esses resultados. Vamos trabalhar um pouco mais, falar um pouco mais de cálculos a ordens superiores e vamos fechar a discussão das partes. Vamos falar na próxima aula do lamp shift, um pouco mais do lamp shift, que é uma aplicação da polarização do vácuo, e vamos falar um pouco mais da razão giromagnética, do elétrico nulo, que é uma aplicação da função do vértice eletromagnético. Tá bom? Então fica a próxima aula, segundo a minha agenda, essa semana que vem a gente tem QED normal, eu acho, quinta-feira também. Tá, eu acho que... Bom, de qualquer maneira, domingo eu passo a agenda da semana.